Shalom, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. E os que visitam pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda a este canal. Meu nome é Lilian, sou evangelista do Senhor Jesus Cristo. Faço parte do Ministério Evangelismo de Casa em Casa junto com meu esposo, missionário Alexandre. Pertencemos à Igreja do Senhor Jesus itinerante que prega, que leva a mensagem do arrependimento, santidade, a sã doutrina, a volta do Senhor Jesus e o juízo de Deus sobre os moradores da terra. Como evangelista e serva do Senhor Jesus Cristo, não poderia deixar de analisar e dar a minha opinião sobre o infeliz acontecimento do morador de rua e a irmã que o evangelizou, dando-lhe sua Bíblia e orando por ele, depois tendo relacionamento sexual com o mesmo, sendo ela casada. Não estou aqui para julgar a irmã, pois o Senhor Jesus disse em sua palavra, no livro de João, capítulo 8, versículo 7, na ocasião em que os acusadores a pegaram em pleno ato do adultério: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar, isso significa que Satanás é um perigoso adversário contra quem o crente não pode vacilar. Assim como o leão que fica à espreita da sua presa, o diabo também fica à espreita das pessoas procurando uma ocasião para atacar. E ele tem pouco tempo nessa terra. Satanás sabe que Deus está levantando nos últimos dias seus evangelistas, missionários, missionárias e famílias inteiras para saírem do comodismo dos bancos confortáveis dos templos para irem atrás das almas, para levarem a mensagem urgente do Senhor Jesus às vidas, sobre a sua vinda e a destruição desse planeta. Alguns canais dizem que a irmã usou de safadeza, teve um surto psicológico, traiu o marido, mas o fato é que o diabo usou esse episódio, usou a vida desse senhor para poder envergonhar a igreja do Senhor, para poder enfraquecer os evangelistas e assim as mulheres não terem mais o desejo de sair para evangelizar e muitos maridos não aceitarem mais as suas mulheres, as evangelistas, saírem para salvar as almas, levar as almas para Jesus. A nossa geração é a geração do arrebatamento e o diabo vai fazer de tudo para atacar a igreja. Os artilheiros dessa guerra, os que vão na frente evangelizando e pregando as escrituras, ensinando, exortando, repreendendo o mal na vida das pessoas, curando os enfermos, orando pelos aflitos e desanimados, enfrentando lutas e dificuldades para levar a verdadeira mensagem da cruz. No livro de 1 João, capítulo 8, versículo 7, perceba que antes de falar do perigo do diabo contra nós, o apóstolo Pedro nos adverte que devemos ser sóbrios e vigilantes. A palavra sóbrio significa moderado, contido, se controla no comer e no beber. Também significa o que não se encontra sobre o efeito de bebidas alcoólicas, entorpecentes, que intoxica sua mente com substâncias nocivas ou químicas. Sóbrio é aquele que tem a mente boa, pura, tranquila, tem sobriedade em tudo que faz. O apóstolo Pedro mostra aos fiéis que o crente enfrenta dois tipos de ameaça. Ameaça interna, que são os desejos carnais, os pensamentos impuros. Por isso ele recomenda a sobriedade, isto é, o autocontrole, para combater seus próprios desejos internos, contrários à vontade de Deus, do Senhor Jesus. E as ameaças externas são as tentações mundanas, as ofertas que o mundo traz. Recomenda-se vigilância contra os ataques de Satanás, porque ele busca
uma oportunidade para atacar, uma brechinha. Ele sentiu na pele, Pedro, a advertência de Jesus, quando disse em Lucas capítulo 22, verso 31 e 32, quando o Senhor falou para Pedro que Satanás pediu a sua vida para cirandar. A palavra diabo significa difamador, caluniador, aquele que acusa com falsidade. E Satanás é um perito nesse tipo de coisa. Ele faz oposição ao povo de Deus. E ele busca perseguir os crentes, maldizê-los, transformar sua verdade em mentiras, enganá-los, hipnotizá-los a pecar e praticar o mal, instigar o pecado, lançando toda sorte de maldição. Analisando o comportamento dessa irmã, a primeira vez que ela encontrou um morador de rua, conforme a entrevista do mesmo, foi pela manhã. Ela poderia ter vigiado e não ter encontrado, ter orado mais, porque ela evangelizou e ele pediu a sua Bíblia e pediu ainda para ela orar por ele. Mas vemos que esse senhor, esse rapaz, ele tem uma boa lábia, uma boa dicção e sabe usar muito bem as palavras. Como ele está num momento sem família, sozinho, sem mulher, morando na rua, é lógico que fará de tudo para poder conquistar uma bela mulher, para a satisfação dos seus desejos carnais. E isso é normal no homem mundano que vive só. E a pandemia levou muitas vidas ao desemprego. Muitos perderam suas casas, moravam de aluguel e não tendo como pagar, foram despejados e foram morar nas ruas. Infelizmente, muitos jovens e muitas moças também estão morando na rua porque abandonaram suas famílias, abandonaram seus pais por causa das drogas, por causa dos vícios da bebida, do cigarro. Muitos jovens de famílias boas, de status sociais, viraram mendigos, moradores de rua por causa disso. E o inimigo e os demônios se aproveitaram, sabendo de suas fraquezas, os fizeram escravos e usam suas vidas no roubo, no tráfico, nas drogas, né? E em muitas coisas, no sexo, na prostituição, etc. Também não estou julgando um morador de rua do incidente, mas faço uma análise de quem evangeliza nas ruas. A minha opinião das pessoas que, longe da presença de Deus e do Espírito Santo, são usadas para praticarem o mal, por serem enganadas e até forçadas pelo diabo e os seus demônios. A irmã, por sua vez, estava totalmente despreparada para evangelizar, totalmente despreparada fisicamente, mentalmente e espiritualmente para enfrentar as ciladas do diabo, as tentações malignas, as dificuldades que o verdadeiro evangelista enfrenta em sua missão. Uma mulher evangelista não pode e não deve evangelizar sozinha, sem a companhia de um obreiro, se for solteira, e outra obreira ou evangelista. E se for casada, sempre deve estar na companhia do seu esposo ou de grupos de evangelismo. Uma evangelista não deve orar ou colocar sua mão sobre um homem para orar em sua cabeça ou em cima de sua mão ou no seu corpo. Assim também os irmãos evangelistas não podem, se for casado, sair para evangelizar sem a companhia de suas esposas. O Senhor Jesus, quando enviou os evangelistas, os 70, os enviou de 2 em 2, mas deu severas e importantes recomendações a eles. E eu, por ser uma evangelista mulher,
Sei que eu devo ter o temor e o chamado de Deus, a vocação de Deus. A mulher evangelista deve ter a responsabilidade e o temor ao eterno Deus em suas atividades. Deve ter o preparo bíblico, conhecimento das Escrituras, estudo da palavra, andar em santidade do corpo, da mente e da alma. Andar e se vestir adequadamente, não mostrando suas curvas sensuais, não mostrando as marcas do seu corpo. Andar dignamente na sã doutrina do corpo, na sã doutrina da fala e do comportamento. Não dar ocasião para o diabo fazê-la envergonhar a palavra de Deus. Andar evangelizando sempre em jejum e em oração. E as instituições religiosas, os templos religiosos, não podem permitir que os novos convertidos saiam de qualquer maneira para evangelizar, sem ministrarem um curso de evangelismo para eles. É preciso ter muita capacidade e responsabilidade mental, espiritual, para poder fazer a obra de Deus. A evangelista mulher, a mulher de Deus, não pode sair para evangelizar quando estiver nervosa, chateada, brigada com o marido, brigada com a mãe, com o pai, brigada com os familiares, irmãos da igreja. Os problemas de saúde, seja ela física ou mental, não pode sair no seu período menstrual, aonde sente cólicas, desconfortos, irritabilidade, carência física e emocional. A evangelista chamada por Deus, convocada pelo Espírito Santo, é sóbria, moderada, calma, ao mesmo tempo vigilante, sábia, não olha para o mundo e os seus desejos, seus prazeres carnais, olha para o autor e consumador da sua fé, a qual prestará contas de suas atividades. Não se deixa levar pelos lábios do diabo e os seus demônios, assim como aconteceu com Eva, que foi enganada pela serpente, deu ouvido à serpente e desobedeceu a Deus, sendo expulsa do paraíso. Eu não conheço a irmã, não sei se ela é nova convertida, mas de uma coisa eu sei: o Senhor Deus sabe de todas as coisas, e Ele permitiu até que esse acontecimento viesse à tona, viesse às claras, para que as verdadeiras filhas de Deus, as evangelistas, se alertem, se preparem, fiquem vigilantes, e aquelas que não estão preparadas, como essa irmã, se preparem mais, se arrependam dos seus pecados, abandonem suas práticas malignas, carnais, Peçam a Deus força para vencer o mal, porque o diabo, ele quer tragar as nossas vidas, está bramando como leão no fim dos tempos, buscando a quem possa tragar, principalmente a mulher, que é a mais fraca e representa a igreja, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Amém, irmãos? Essa foi a minha opinião. E eu estou orando muito pela essa irmã e também por esse mendigo, esse morador de rua. Mendigo ele não é um morador de rua. Que ele se arrependa das suas práticas, que ele aceite a Jesus como seu Salvador. Receba o Senhor Jesus como Salvador e abandone as suas práticas pecaminosas, porque o Senhor está voltando para levar a sua noiva. E ai daqueles que tocarem na menina dos olhos de Deus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.